Bem-vindos à nossa rodada 2. Vamos falar agora sobre tratamentos conservadores. Vamos falar sobre estilo de vida, terapia medicamentosa complementar da dor. E teremos aqui alguns debatedores a mais. Continuaremos com o Dr. Tomio Arazawa, com a doutora Alexandra Raffaini e teremos também a doutora Juliana Esperandio, que também participou dos blocos aí da manhã, médica ginecologista especializada em cirurgias minimamente invasivas. A Juliana Gropp, que é nutricionista pela USP, especializada em fitoterapia e doenças crônicas. O Felipe Takatsu, fisioterapeuta, especialista em ortopedia, osteopatia e terapia manual. Juliana Domingues, fisioterapeuta com foco em fisioterapia pélvica para endometriose. E César Câmara, médico formado e doutorado pela USP, membro da Sociedade Inglesa de Médicos Prescritores de Canabinoides. Opa! E vamos lá, gente. Olha, vivemos numa época de polarização. Ou algo é muito ruim, ou algo é muito bom, sem meio termo. Será que isso também vale para os tratamentos da endometriose? É tempo de somar ao invés de dividir e assim multiplicar? A gente tem como esse tópico algumas perguntas chaves. Gostaria de lembrar vocês das enquetes, do mesmo jeito que tivemos na rodada anterior. No seu lado direito teremos enquetes com algumas perguntas para vocês responderem do ponto de vista pessoal e ao final da rodada iremos ver as respostas. E eu gostaria de começar essa rodada com a doutora Juliana Esperandio. Já não é segredo o papel do estilo de vida no cuidado das pacientes com endometriose. O último guideline, inclusive, recomenda o ajuste do estilo de vida, apesar de não ter evidências diretas sobre a prevenção. Da mesma forma, é bem consagrado o papel dos tratamentos medicamentosos, especialmente os hormonais. Há muitas pacientes que melhoraram muito com os tratamentos e outros com outros tratamentos. Qual o limite e o papel de cada um? Excelente pergunta. Essa pergunta aparece muito, né, no consultório, nas redes sociais. Então, gente, é o seguinte, a gente comentou, inclusive quem nos acompanhou aí na rodada anterior da infância e da adolescência, que as coisas não são excludentes, né? A gente realmente acredita que a gente precisa fornecer as informações para o paciente, entender o caso clínico, recomendar alguns tratamentos e, em conjunto, fazer uma decisão compartilhada sobre qual caminho a gente vai seguir. Nunca é um lado só, né? Os dois lados compartilham, desde que, claro, a paciente entenda os riscos e os benefícios de todos os tratamentos. O estilo de vida, a gente acaba recomendando para todas as pacientes, porque a gente sabe que, desde que isso seja feito com orientação, pode sim trazer benefícios não só para endometriose, como para todas as outras doenças. Agora, em relação aos tratamentos clínicos, especialmente os tratamentos hormonais, sim, a gente pode ter um benefício para algumas pacientes, para controle de sintomas, mas, igual a gente já comentou também, não é para todas. A gente precisa considerar os efeitos colaterais, as contraindicações específicas, não só dos tratamentos hormonais, como todos os tratamentos clínicos, o desejo da paciente, a fase de vida em que ela se encontra. Então, fornecer informações, dar autonomia e respeitar a escolha daquela paciente. Perfeito, Ju. E eu já vou imitar para outra Ju agora. Um dos tratamentos mais populares, especialmente em algumas regiões do Brasil, é o tratamento fitoterápico. As garrafadas, chás. Mas a grande maioria das pacientes seguem receitas populares, sem acompanhamento ou orientação de profissional de saúde. Quais os benefícios e riscos desses tratamentos? Sim, acho muito importante a gente falar sobre isso, né? Porque a fitoterapia, ela pode, com certeza, ser um tratamento coadjuvante da endometriose. A fitoterapia é o uso das plantas com finalidades medicinais, então plantas para tratar doenças. É uma das ciências mais antigas que existem, a gente usa plantas há muitos anos, mas infelizmente a gente tem um acesso muito fácil e talvez não tão controlado e muitas vezes sem acompanhamento de um profissional especializado. A primeira coisa que a gente tem que pensar é que o fitoterápico sozinho, ele não vai fazer um resultado milagroso. Eu acho que muitas vezes o risco maior é buscar isso, né? Você buscar que o fitoterápico vá conseguir tratar todos os problemas. Não vai. Ele tem que estar inserido, na verdade, num contexto de bom estilo de vida, de alimentação saudável. Você precisa ter, primeiro, uma boa absorção intestinal para ele poder passar para a corrente sanguínea, depois um bom funcionamento do fígado para que ele seja metabolizado. E tudo isso só vai acontecer se você tiver um bom estilo de vida. Então não adianta imaginar que o fitoterápico vai fazer o efeito sozinho. Então a primeira coisa é cuidar de tudo e não começar por ele.
Segundo, é importante que isso seja com acompanhamento médico ou nutricional, que são os profissionais que são mais especializados para indicar isso. Primeiro que esse profissional que vai saber dizer se o fitoterápico é apropriado para você e se seu corpo está preparado para recebê-lo. E tem que tomar muito cuidado, por exemplo, porque a gente vê isso, infelizmente, né, de pegar a fórmula da vizinha, a fórmula do blog da internet, do grupo, enfim. O que serve para um talvez não sirva para você. E isso pode, além de pesar no seu bolso, porque muitas vezes os tratamentos são caros, trazer malefícios graves. Recentemente a gente teve, infelizmente, um episódio de uma pessoa que faleceu por usar chás emagrecedores. Foi muito triste, foi interessante para trazer à luz para o uso indiscriminado de fitoterápicos, mas é um ponto que a gente tem que tomar cuidado, porque se seu fígado não estiver pronto, o fitoterápico pode realmente fazer mal para você. Então, ele é um tratamento coadjuvante, mas não deve ser único e não deve ser sem acompanhamento. E desculpa a ignorância, o que é essa garrafada? O que a garrafada. Então, a garrafada é muito comum, acho que no norte do Brasil, se não me engano, o termo vem de lá. E ele realmente vem numa garrafa, com uma rolha normalmente tampando, e é um misturado de ervas. Também lá o que tem lá dentro. A gente não sabe a procedência dessas ervas, como foi higienizado, quanto que tem de compostos bioativos ali. Realmente é um risco, assim, a gente não tem controle nenhum sobre o que tem lá dentro. Muito bom. E grande parte das mulheres que acabam buscando também tratamentos, quando eles buscam um tratamento mais com os médicos, eles acabam sendo tratamentos hormonais. E aí eu queria trazer aqui para o Dr. Tomil, o tratamento hormonal ele seria para todas as pacientes ou existem alguns critérios e contraindicações? Não é para todos os pacientes, tá, gente? Tratamento hormonal a gente vai considerar naquelas pacientes que têm quadros principalmente mais avançados da doença, especialmente endometriomas ovarianos, que é importante bloquear para evitar progressão, mas também a gente tem que prestar muita atenção nas contraindicações, principalmente. Tá? Acho que o principal fator limitador aí são contraindicações que vão ser eventualmente absolutas e eventualmente relativas. Tá? Quais seriam as principais contraindicações a tratamentos hormonais para as pacientes com endometriose? Quando existe um risco muito alto de tromboembolismo, por exemplo, tá? Alguns anticoncepcionais podem aumentar o risco de trombose. Né? Quando tem um antecedente de câncer muito grande, assim, principalmente câncer de mama, e o fator de risco genético é muito alto, a gente tem que ponderar aí, a utilização. Né? E a contraindicação relativa seria muito mais relacionados a efeitos colaterais, né? Assim como tudo, tá? Inclusive fitoterapia pode ter efeito colateral, né? Analgésicos podem ter efeitos colaterais, hormônios também. Tá? E muitos pacientes a gente ouve falando que recebeu o tratamento hormonal e não quer mais saber do hormônio porque teve muito efeito colateral. O que é válido, mas existem hormônios diferentes também. O tratamento hormonal não é todo igual. Né? Tem via de administração diferente, ação diferente e às vezes o que precisa encontrar é aquele tratamento hormonal que mais se adequa à necessidade e características da própria paciente. Então, é um tratamento também bastante individualizado, tá? Mas de fato nem todas vão precisar. Tá? A gente tem uma preferência, principalmente para casos mais avançados, mais graves. Por quê? Porque a gente entende que se um quadro da paciente chegou num quadro mais avançado, ele também tem um comportamento mais agressivo. E o hormônio, principalmente o estradiol, é um dos principais fatores influenciadores da progressão e crescimento da endometriose. Então, a partir do momento que a gente bloqueia esses hormônios, de alguma forma a gente também pode conseguir controlar sintomas e progressão. Tá? Então, parcimônia e também, mesma coisa que fitoterápicos, não é para ouvir da vizinha, da minha amiga, tomei esse hormônio, deu super certo, então vou tentar também. Tem que ser com orientação médica, porque o risco de usar com uma contraindicação absoluta, como trombose, pode ser realmente muito grave. Então, sempre com parcimônia. Queria até adicionar um pouco aí desse tratamento. Grande parte das mulheres recebem o tratamento hormonal achando que ela está tratando a endometriose e que com o tempo ela vai sumir. E é uma realidade isso? Isso é realmente importante, gente. Isso é bastante frequente mesmo, principalmente em relação ao Dienogest. Eu recebi a indicação de tomar o Dienogest, repeti em 6 meses, aí falou, diminuiu, então pode parar o Dienogest. Gente, o tratamento hormonal tem como objetivo, 2 principais objetivos, na verdade, né? Tentar controlar sintomas e tentar controlar a progressão das lesões. Isso durante o uso da medicação. A partir do momento que você para de usar o bloqueio hormonal, as lesões tendem a voltar a ficar ativas, porque os ovários voltam a funcionar e produzir estrogênio. Tá? Então, o objetivo, tirando a cirurgia, que é a única forma de remover as lesões, todas as outras formas de tratamento e manejo clínico são de controle, tá? Para deixar a lesão mais em remissão, ali, mais quieta e não atrapalhar tanto a qualidade de vida da paciente. Tá? Isso é especialmente importante para o hormônio também. Perfeito.
E eu queria falar com a doutora Alexandra. A dor é um sintoma mais presente nas mulheres com endometriose e todas as formas de tratamento têm como objetivo final, como o Dr. Tomil falou, eliminar os sintomas quando ele está presente. A intensidade da dor sempre está relacionada à progressão da doença? Quais os fatores que influenciam a percepção de dor e tamanho documento na endometriose? Excelente pergunta. Então, a primeira coisa é sobre se a piora da dor está relacionada ao aumento das lesões. Isso é muito importante porque é um medo muito frequente das pacientes, né? Depois da cirurgia, permanece um tempo sem dor, ou a dor, e depois a dor volta, ou mesmo após a cirurgia, continua com dor. Será que é porque não se retirou todas as lesões, ou as lesões se retornaram? Então, para a gente entender isso, o primeiro ponto importante é que não é só a inflamação causada pela endometriose que causa dor. Nós temos outras causas, outros mecanismos que causam dor, que podem justificar esse sintoma mesmo na ausência das lesões. O mais comum é a dor miofascial, então ela pode não ter piorado as lesões continuam as mesmas, mas junto com as lesões de endometriose, aquela inflamação causada pelas lesões, tem também uma dor muscular. Isso faz com que os sintomas piorem, porque agora não é só mais um fator causal, nós temos duas causas de dor. E além disso, a sensibilização. Muitas de vocês já devem ter escutado falar sobre a sensibilização, que é uma alteração do sistema que é responsável por transmitir a informação de dor, e nessa alteração que ocorre com ele, com o passar do tempo, né, com o passar de tempo de sintoma de dor, ele amplifica a sensação dolorosa. Então, mesmo mantendo as mesmas lesões, sem piora, ou após uma cirurgia bem realizada, bem executada, a dor ela pode se manter por uma disfunção muscular ou por uma alteração no sistema nervoso. Tá? Esse é o primeiro ponto. Agora a gente pode conversar, né, uma outra parte da questão, falando sobre pacientes que têm poucas lesões e muita dor e pacientes que têm muitas lesões e pouca dor. Como que a gente explica isso? Primeiro é que a gente tem essas outras duas causas de dor, que é a sensibilização e a dor miofascial, que não aparecem nos exames, então elas estão juntas com o quadro de endometriose e podem justificar por que pacientes com poucas lesões têm muita dor e outras que têm poucas lesões, muitas lesões não têm dor, mas principalmente porque a gente não consegue quantificar a quantidade de inflamação gerada pela endometriose nos exames de imagem. Então, a gente pode ter pacientes com pequenas lesões bem localizadas e muita dor, porque essas pequenas lesões elas foram capazes de gerar uma inflamação muito grande na pelve. E isso a gente não consegue quantificar e avaliar nos exames de imagem. Então, isso é muito importante que os familiares saibam, os médicos conheçam e a paciente principalmente, porque muitas vezes ela mesma duvida da própria dor. Porque ela fala, mas como que eu tenho pouca lesão e eu tenho tanta dor e eu conheço pessoas que têm mais lesões e não têm tanta dor? Porque a gente não consegue avaliar com os métodos de imagem esse funcionamento mais neuronal e inflamatório que acontece no corpo da mulher. Perfeito, Alexa. Pessoal, só lembrando que daqui 3 minutos vão fechar as enquetes para a gente depois ter acesso às respostas. E eu queria trazer agora uma pergunta para os fisioterapeutas, Juliana Domingues e Felipe Takatsu. Vamos lá. Uma parte considerável das mulheres com endometriose tem a síndrome da dor pélvica crônica. Nesses casos, o tratamento da dor ainda é mais complexo. Como ampliar as medidas de controle de dor? Tudo que dói é endometriose? E qual o profissional que deve acompanhar esse grupo de pacientes? Vamos lá. Vamos lá. Bom, então é importante, né? A doutora Alexandra falou bastante sobre a gente ter dor, a percepção da dor e não ter a lesão exatamente no lugar. Então é super importante que esse profissional, que o paciente seja acompanhado por profissionais multidisciplinares, como a médica da dor, a fisioterapia, a osteopatia, justamente por quê? Porque a alteração miofascial são aqueles músculos que compõem e estabilizam a nossa pelve, eles também respondem à dor.
principalmente quando a gente fala em dor crônica. Então, a dor de forma repetida vai fazer com que esses músculos se alterem, tá? E aí, esses músculos se alteram, não só os músculos extrapélvicos, mas também os músculos do assoalho pélvico. O que faz também com que essas mulheres podem acabar evoluindo com dificuldade de urinar, dificuldade para evacuar, e as pacientes perguntam, mas como assim? Eu não tenho nem lesão nessas estruturas? Será que tem alguma coisa que não apareceu na pelve? Como que eu estou com dor para urinar? Como que eu estou com ardência para urinar? E muitas vezes isso acontece por conta dessa resposta muscular. Então, o sistema todo de estabilizadores da pelve, toda a musculatura respondendo com contração a essa dor que acontece de forma recorrente, todo o ciclo menstrual, ou mesmo aquelas mulheres que têm a dor fora do período menstrual, associada aí com essa sensibilização que a doutora Alexandra falou, ela vai potencializar ainda mais essa dor. Então, a dor ela fica ainda mais progressiva e a paciente sente como uma dor muito forte. Então, por isso que não está associada à lesão, ao tamanho da lesão, à quantidade de lesão, mas a dor miofacial, ou seja, o comportamento desse músculo em resposta a dores crônicas podem estar levando aí a uma piora e uma perpetuação do quadro de dor. Por isso que é super importante que essa paciente seja acompanhada também, vista de uma maneira de fora, não olhada só pela pelve, mas vista de toda a parte muscular. O Fê vai falar com a gente também de toda a parte articular, a parte das alterações posturais, que são super importantes para que essa paciente seja assistida de uma maneira completa. Perfeito. Só somando um pouquinho também o que as duas colegas comentaram, algo super presente que a gente enxerga, e eu tive o privilégio de acompanhar algumas cirurgias, né, com o Dr. Tomil no início que a gente começou ali a trabalhar juntos, né, e é muito evidente o quão presente, né, Tomil, as lesões de endometriose geram, um português bem bonito, mas um enrijecimento, parece que endurece lá a pelve, os órgãos deixam de ter movimento, e isso tem uma repercussão diretamente na qualidade da função daquele órgão, e os nervos, por exemplo, o pessoal que controlam essas regiões, partem, por exemplo, da parte baixa da coluna, e é uma região em comum, por exemplo, que compartilha nervos que vão para as pernas, por exemplo, nervos que podem ir até para cima, da parte de cima do tronco, mas principalmente, né, na parte da pelve e dos membros inferiores. Então, olha lá, a doutora Alexandra comentou bastante sobre o aspecto inflamatório e a comunicação com o sistema nervoso central. Mas é um aspecto mecânico muito presente nessa região, nas pacientes com endometriose profunda. Então, é como se eu desorganizasse todo aquele entorno e eu, inclusive, faço uma irritação de toda a comunicação dos nervos que vão para as pernas, que vão para outras regiões corporais. Isso é super evidente. Então, acho que juntando um pouquinho até com o que a doutora Alexandra falou, às vezes eu retiro o foco da endometriose, mas não melhoro a mobilidade lá dentro. Então a gente observa com alguns colegas, né, em que só é retirado, claro que vai ter um bloco só de cirurgia, mas já me adiantando, né, tem momentos que você retira somente os focos de endometriose, mas não melhora a qualidade dos movimentos dos órgãos internos. Isso tem uma repercussão direta na recuperação e no sintoma propriamente dito. Então, a osteopatia ela é muito importante nesse aspecto, porque ela consegue abordar não somente os aspectos de fora, né, dos músculos, mas principalmente pensar nessa comunicação. Acho que uma palavra-chave, né, de um tratamento osteopático é fazer a comunicação entre as estruturas. Isso parte desde músculos, articulações e as fascias, né, que são os tecidos que envolvem os órgãos pélvicos, que é o que eu tenho mencionado aqui até agora. Então, eu acho que isso seria o caminho, né, de abordagem dentro de um trabalho osteopático. Perfeito. Sempre bom ouvir o Felipe falar, porque assim, é difícil, a gente às vezes indica a osteopatia para as pacientes e a gente não sabe explicar nem o que a osteopatia faz. Ele explica muito melhor, mas a gente fala, olha, não sei o que ele faz, mas ele coloca a mão lá e melhora. Excelente. Mas você fala muito bem. Pode falar, Tomil. E é só reforçar a importância dessa multidisciplinaridade, que é importante que todos se conversem. A gente vê muitas vezes os pacientes falam, me indicaram para fazer fisioterapia pélvica, passar para um médico de dor, eu coloco para o proctologista, pelo gastro ou pelo nutricionista.
Só que esses profissionais muitas vezes não se conversam, porque estão em ambientes físicos diferentes, seguem, têm uma visão diferente da doença, no cuidado dessas pacientes. Então é muito importante a integração, né? Não só essa multidisciplinaridade, mas que isso seja realmente integrado no cuidado da paciente. Só assim que a gente consegue somar, né? Ao invés de dividir, porque às vezes fica uma briga, não, tipo, para de tomar esse negócio, toma isso daqui e tal, e um começa a interferir, atrapalhar negativamente o tratamento completo da paciente, tá, gente? Então, isso é importante, né, no tratamento multidisciplinar. Mais que isso, né? Eu acho que tem um papel muito importante do ginecologista que está acompanhando aquela paciente de elencar, porque muitas vezes, é igual a gente estava conversando esses dias, às vezes o que a paciente precisa inicialmente é fazer a físio para depois passar na osteopatia e aí paralelamente fazer o tratamento com a dor. Ou, não, essa paciente vai primeiro fazer o tratamento com a especialista em dor e depois vai passar no fisioterapeuta, senão não consegue trabalhar. Então, assim, acho que o papel do ginecologista é essencial, elencar os tratamentos que vão ser feitos, a ordem e promover essa intercomunicação da equipe como um todo, né? Acho que é perfeito. Porque não existe uma regra, né? Não, Muitas regra. pacientes acham que existe uma regra. Sempre vai começar com a físio pacote, e depois né? a cirurgia. Ou, né, ou sempre hormônio, depois cirurgia, e aí se não der certo o médico de dor. Na verdade, não. O tratamento é muito individualizado. E tem alguns casos a cirurgia inicialmente vai ser super importante para depois a gente conseguir deslanchar o tratamento. Em outros casos, a fisioterapia antes. Então, é a individualização do tratamento mesmo. Não, só para finalizar, a grande arte, né, a gente vive muito isso, né? A grande arte é encontrar a ferramenta correta para aquela pessoa naquele momento. Exato. Porque às vezes uma ferramenta naquele momento ele é bom. Em outro momento pode ser outra ferramenta. Exato. Então, isso é uma arte que a gente aqui, é o desafio diário nosso, né? A gente está aqui num evento cheio de profissionais super capacitados, mas temos nossas dificuldades da mesma forma como vocês. É igual. Nós estamos juntos aqui, na verdade, estudando, e esse evento é para isso. Para a gente buscar entender, né, para compreender qual que é a melhor ferramenta para aquela pessoa naquele momento. Então, esse é o grande desafio, né? E aí, só para finalizar, eu queria deixar um recado até para... É que é muito importante. Eu queria deixar um recado, é verdade, para as pacientes, para pacientes com endometriose que passaram no especialista. Eu sei que na hora que vocês chegam, é desesperador, né? Porque parece que a gente começa a falar várias coisas e parece que não vai ter fim nunca, mas tem fim. E tem uma ordem específica para você, igual a gente está comentando, e dá para fazer. Então, quando a gente faz esse planejamento e dá deadlines, né, dá marcos específicos, eu acho que fica muito mais visível para vocês e vocês têm o norte. Então, assim, é possível, né? Eu acho que é essa que é a palavra. Precisa, é muita gente, é muita coisa, mas é possível, tá? Muito bom. A gente está falando de tantas ferramentas aqui e tem uma ferramenta que ainda é uma ferramenta muito boa, muito poderosa, mas que ainda tem muito tabu por trás, que é o CBD. E eu queria falar aqui com o Dr. César Câmara qual que é a diferença do CBD e da maconha, qual que é o mecanismo de ação do CBD para a endometriose e quais as evidências presentes, quem se beneficia, tem risco e quão difícil que é o acesso a esse tratamento. Olha quanta coisa para você falar. Bastante coisa para falar. Vamos lá. Quantas horas que eu tenho para falar? Bom, pessoal, acho que a primeira informação, o que é a diferença de maconha e o CBD, né? O CBD, na verdade, é um pedacinho da cannabis ou da maconha que foi estudada laboratorialmente para determinar a impureza, potência, a gente saber que não tem nenhum metal pesado, que não tem nenhum tipo de contaminante para poder ser usado clinicamente pelos médicos, pelos dentistas, por quem precisar. Então, a gente tem que diferenciar a cannabis de rua, que é usada para fins recreativos, que a pessoa compra de maneira ilegal, do canabidiol, do CBD, do óleo de canabidiol que você pode comprar com autorização da Anvisa, com receita médica, com prescrição no Brasil. Então, a principal diferença é essa. E quando a gente tem essa análise bem feita, a gente sabe também o que tem dentro daquele óleo, né? E para a maior parte dos pacientes, seja endometriose ou não, a gente vai precisar sempre de um nível muito pequeno do THC. O THC é aquela molécula que pode causar, que pode dar barato, que pode viciar, que pode aumentar excessivamente o apetite. A gente não precisa dela na maior parte dos casos. Então, quando a gente tem um óleo para fim medicinal, a gente tem que saber o que tem dentro dele,
saber a quantidade de THC e entender que é uma minoria dos pacientes que vai precisar de um nível alto de THC. Se a gente pensar na endometriose, quem pode se beneficiar, não é? Quais pacientes? Eu costumo dizer o seguinte, se o paciente tem dor crônica, ele vai se beneficiar. Por quê? Porque o óleo de canabidiol, ele atua diretamente na dor, na inflamação, na dor neuropática também, de maneira importante, intensa, mas ele atua também no componente afetivo da dor. Ou seja, qual componente é esse? Ele atua no controle da ansiedade e ele melhora a qualidade do sono. Então, todo paciente que tem dor crônica durante muito tempo, acho que entende um pouco disso, né? A gente fica mais ansioso, tem mais dificuldade para dormir, não dorme bem, sempre preocupado com aquilo. A gente fica antecipando o que pode acontecer com a dor, se eu tiver, como é que as coisas vão acontecer. Então, o canabidiol, os óleos derivados da cannabis com baixa quantidade de THC, eles funcionam dessa maneira. Eles atuam na dor neuropática, na inflamação, eles atuam, mas eles atuam também no componente afetivo da dor. Uma outra coisa muito importante nos pacientes com endometriose é que o tecido endometriótico, né? Se eu estiver errado, você me corrija. Eles ficam com uma hiperexpressão de receptores. Nós possuímos um sistema chamado sistema endocannabinoide, que produz canabinoides também e que possui receptores canabinoides. E o tecido endometriose possui também esses receptores. E um pouco antes da fase do ciclo menstrual, quando a mulher vai apresentar aquele quadro de dor importante, existe uma hiperexpressão. Então é como se ele estivesse ávido para receber os canabinoides da planta, para atuarem naquele tecido, para debelar a inflamação, a dor neuropática, controlar a ansiedade, melhorar a qualidade do sono e assim a paciente ter mais conforto, ter uma melhora da qualidade de vida. É importante lembrar, né, que não é uma coisa milagrosa, em algumas pessoas pode não funcionar, o canabidiol é uma ferramenta a mais também, não é? A gente não pode parar todos os tratamentos, falar, vou usar só o canabidiol porque ele vai controlar a inflamação, a dor neuropática, eu vou melhorar o sono. Não, não é assim. A gente tem que usá-lo com inteligência, com sabedoria, e dessa maneira a gente consegue alcançar os melhores resultados. Eu acho que é isso, só deixar uma mensagem final que é importante. Quando a gente pensa nos óleos derivados da cannabis, a gente sempre fica com aquele estigma, né? Aquela coisa de é uma droga, eu vou ficar viciado, eu vou ter problemas e assim por diante. Como eu disse, para o tratamento dessas condições, a maior parte das condições, a gente precisa de um nível muito pequeno de THC, menos de 1%. Eu não preciso de óleos que tenham mais de 1% em geral. Quando eu tenho menos de 1% de THC, a gente não tem problema de dependência química, a gente não tem ativação no nosso sistema de recompensa, o sistema dopaminoide, a gente não tem, e isso vale para qualquer tipo de óleo derivado da cannabis, depressão respiratória. Então, mesmo que um paciente tome, por engano, frascos e frascos do olhinho de canabidiol, ele não vai ter nenhuma toxicidade cardíaca, ele não vai parar de respirar por conta disso. Então, em geral, na maior parte das vezes, são produtos muito seguros e depois que o paciente aprende a utilizá-los da maneira correta, com orientação médica, ele consegue ajustar as doses para esses momentos de crise e assim ele mesmo, durante algum tempo, com alguma assistência, talvez à distância, do seu profissional de saúde, conseguir por si só melhorar a sua qualidade de vida. Perfeito, César. Queria só adicionar que a BioCase também está dando 10% de desconto nos produtos e temos aqui no nosso portal como que você consegue isso. Na verdade, ele precisa ser prescrito por um médico, então não adianta simplesmente, eu quero comprar, tem que passar com o médico, tem indicação, como o Dr. César falou, né? Tem que saber exatamente para quem usar, que dose usar, com bastante parcimônia, mas a BioCase disponibilizou, então podem acessar aí para quem já tiver essa prescrição. Posso complementar uma Claro. questão só? Gente, o CBD pode ser uma excelente estratégia para algumas pacientes de fato para tratar dor. Ele não trata a endometriose propriamente dita, como o César falou, é uma ferramenta adicional para a dor. E tem suas indicações também, outras contraindicações relativas que a gente vai ter que avaliar caso a caso também. Tá bom? Então não trata a endometriose, é para tratamento da dor crônica. Perfeito. Só para complementar,
o César pode falar melhor que eu. Tem alguns estudos, mas são estudos muito iniciais, com baixo número de pacientes, que não tem evidência, assim, a evidência não é forte em relação à diminuição de inflamação, diminuição de proliferação celular. Já existem estudos falando sobre isso, sobre o CBD atuar no tecido endometriótico e diminuir proliferação, mas eles não têm evidência forte, a gente não pode dizer isso, é isso que o Tomil está querendo dizer. A gente tem muito estudo saindo até para câncer, morte celular, estudos para endometriose, mostrando redução, mas a gente não divulga isso, eu nem ia falar porque realmente são estudos muito iniciais e a gente tem que entender e frisar bastante que os canabinoides, os óleos derivados da cannabis, eles são muito úteis para o tratamento da dor crônica, da inflamação, da melhora da qualidade do sono, do controle da ansiedade, né? Além daqueles dos quadros mais conhecidos de epilepsias em crianças, Parkinson e assim por diante. Mas pensando na endometriose em si, controle da dor crônica pode ser uma ferramenta muito importante, muito relevante no manejo clínico das pacientes. Qualidade faz diferença do óleo, né? E isso não significa que fumar maconha vai resolver as coisas, tá, gente? Estamos falando de canabidiol, canabidiol medicinal. Até porque fumar maconha, a gente comprou ilegalmente, a gente não sabe o que tem dentro daquele cigarrinho, geralmente tem muito THC, pode causar dependência química, pode ter outros componentes, então isso não é tratamento. Pode Exatamente. piorar a doença. Exatamente. Muito bom. Pessoal, vamos continuando agora. A gente vai ver o resultado das nossas enquetes. A primeira enquete foi: você sabia que o cuidado do estilo de vida pode impactar no manejo da endometriose? Se sabia, foi orientada a cuidar do seu estilo de vida e por quem? A grande maioria falou que sim, já ouviu falar, mas não recebeu orientação de nenhum profissional. E em segundo lugar ficou que sim, ela ouviu falar, foi orientada pelo ginecologista, que acho que acaba sendo a primeira pessoa que de fato tem esse contato. A minoria das pessoas acabaram falando que já ouviram falar e segue as recomendações que receberam pela internet e grupos de apoio. Temos na nossa segunda enquete: o tratamento hormonal foi bom para você? Então, a gente tem a maioria das pessoas falando que sim, parcialmente. A dor diminuiu, mas não foi embora. Quem disse 23% melhorou totalmente da dor e se adaptou, legal. Então, temos pelo menos aí por volta de um quarto das mulheres. Mas temos aí também as mulheres, né, não continuei com a mesma dor, 5%, que apesar da melhora considerável da dor, também teve efeitos colaterais com 14%, e que não melhorou da dor e não teve efeitos colaterais com 20%. Temos aí na nossa próxima enquete: você já recebeu algum outro diagnóstico além da endometriose para explicar sua dor pélvica? Então, grande maioria das mulheres não receberam nenhum outro tipo de diagnóstico. A minoria fala que sim, que síndrome do intestino irritável, que é muito comum, às vezes até vir em associação com a endometriose. E outras mulheres aqui colocaram 14% como problemas de coluna, síndrome da bexiga dolorosa, doença inflamatória intestinal, causa psicológica, dentre outros, né? Pode falar, Tomil. Ia reforçar assim, dor miofascial, 0%. E a gente vê uma prevalência aí de 70%, 80%, 90% das nossas pacientes com dor miofascial associada. Né? Então, como realmente não é feito o diagnóstico de dor miofascial nessas pacientes. Tem um diagnóstico também que não está colocado, que apesar tem poucos estudos falando sobre isso, né, sobre associação, mas a gente vê na prática, que são os cálculos renais. Então, assim, cálculos de via urinária que podem piorar sintomas urinários, que têm que ser investigados também, que normalmente estão presentes em conjunto com a endometriose, causando também os sintomas urinários, a síndrome da bexiga hiperativa. Então, eu posso ousar dizer que não tem uma paciente com endometriose que tem só um diagnóstico, né? Eu não me lembro de uma paciente. Então, assim, sempre tem mais alguma coisa. Não adianta a gente só olhar, igual a gente já comentou, para endometriose. Tem que olhar para todo o resto, senão a gente não trata aquela mulher. A gente trata a doença, né? Acho que só uma observação que a gente tem um público enviesado, né? Porque a gente é uma equipe especializada, então a gente acaba atendendo aquelas pacientes que não melhoraram com os tratamentos mais tradicionais. A maioria vai ter um quadro mais leve, tá, gente? Sim, mas assim, também a gente tem que pensar, não vamos colocar tudo na conta da endometriose, né? Cadê o resto? Cadê todas as outras doenças? Então, a gente precisa ter essa visão um pouco mais ampla, eu acho. Perfeito.
E a gente tem aqui na nossa última enquete falando sobre o canabidiol, se você já ouviu falar do tratamento do canabidiol para tratamento de dor da endometriose. A grande maioria nunca tinha ouvido falar. Olha aí, César, tá vendo? Agora já ouviu. Já ouviu, era mais da metade da população aqui que estava assistindo. E aí algumas pessoas falou que sim e não usaria, 14%, e 30% sim e tem curiosidade e vontade de usar. Então temos aí uma alternativa aí para o tratamento também de dores crônicas. Posso aproveitar o César aqui? César, só para a gente ter um pouco, todo tratamento tem efeito colateral, né? Ou a maioria. Você pode trazer um pouquinho dos principais efeitos colaterais que a gente pode esperar? Porque eu acho que a paciente que pensa no CBD muitas vezes, ou no óleo de canabidiol, já usou outras coisas e está querendo algo que dê menos efeitos colaterais. Quais que são os resguardos aí durante a prescrição? Bom, quando a gente fala dos óleos derivados da cannabis, a gente tem que separar os óleos que têm alta concentração de THC dos óleos com baixa concentração de THC. Vamos falar dos que têm baixa concentração, que é o óleo que a gente vai usar em 90% dos casos, tá bom? Então, quando a gente pensa em baixa quantidade de THC, baixo é menos de 1%. Os óleos, em geral, têm 0,3% no máximo. Então, esses óleos, eles não causam dependência química e eles não causam aqueles efeitos também de ansiedade, pânico, taquicardia, algumas pessoas que podem desenvolver quadros ansiosos graves. Isso não tem com esse tipo de óleo. Isso é para os óleos ou para os produtos que têm muito THC ou para cannabis de rua. Então, esses óleos, quanto a isso, eles não causam esse tipo de problema. O principal problema causado no início, às vezes é algum desconforto gástrico ou às vezes solta um pouquinho o intestino, geralmente na primeira semana. Geralmente na primeira semana pode acontecer algum tipo de efeito dessa ordem e para os pacientes mais sensíveis e que já estão usando algum antihipertensivo também, a pressão pode cair um pouquinho mais. Então, quando ele levanta, às vezes ele pode sentir um pouco de tontura. A gente consegue ajustar ao final de uma semana, de 10 ou 15 dias, o antihipertensivo, a gente diminui um pouquinho, mantém o óleo até ajusta a dose um pouquinho maior e isso acaba, em geral, desaparecendo. Então, os sintomas para os óleos com a quantidade baixa de THC, os efeitos adversos são muito pequenos, são poucos, eles são controláveis e, em geral, eles acontecem na primeira semana. Perfeito. Obrigada. Gente, pelo passar do tempo aqui, as perguntas, que já foram mais de dezenas aí, algumas dezenas que vocês fizeram de perguntas, a gente vai responder essas perguntas para vocês sim, mas não aqui ao vivo. Os nossos debatedores aqui vão responder ao longo do Endotox ou pós-Endotox e a gente vai encerrar essa rodada aqui. Obrigada para todos os profissionais aqui que contribuíram com as informações e vamos passar para os depoimentos e na próxima, já depois em seguida, na próxima rodada, nós vamos falar sobre aprendizados do trabalho multidisciplinar. Eu fiquei muito tempo com o mesmo ginecologista, assim, acho que uma década. Então, eu fazia todo ano o check-up certinho, né? Então, eu fazia todos os exames normais de ginecologia. E ele foi bem claro comigo, ele falou, não tem como reduzir com essa medicação. E a gente pode fazer a cirurgia para poder retirar mesmo as lesões. Então, se você ficar bem com a medicação, a gente não mexe. E nunca foi constatado. Eu lembro que eu fiz o CA-125, né? Que deu alterado. E eu acho que foi por conta disso que ele falou para eu parar de tomar pílula. Teve um dia que ela teve uma dor muito aguda e ela falou, acho que eu vou tomar 2, tamanha a dor que ela tinha, né? Eu falei, espera só um pouquinho antes de tomar, né? Mas quando eu percebi que ela pediu mais droga para tentar amenizar a dor, eu falei, gente, eu acho que eu vou ter que ir na farmácia pedir alguma receita. Olha a loucura que vem na cabeça do ser humano, né? Nós não somos da área médica. Passou na cabeça pedir uma receita de um tramal para alguém ou de um remédio mais forte, à base de morfina ou de alguma coisa, para amenizar isso. Então eu não queria fazer uma nova cirurgia, enfim. Então eu
Eu preferi fazer o tratamento durante 2 anos, eu fiz. E aí eu percebi que voltaram os sintomas. Depois de 2 anos eu comecei a sentir mais dor, piorou a dor durante a relação, então eu resolvi procurar o caminho mesmo para fazer a cirurgia. E aí quando eu parei e realmente as dores foram agudas, foi quando eu fiz a ressonância e aí foi constatada a endometriose. Passou na minha cabeça de falar, vou correr atrás de uma receita para trazer um remédio forte para ela. Foi um dia bem complicado, né? Esse foi um dos dias que me marcou bastante. Mas assim, demorou a passar tudo isso para eu chegar nesse diagnóstico e depois ficou nebuloso, porque eu não sabia para onde correr, né? Eu não sabia qual que era o tratamento. Então, mesmo depois do diagnóstico, eu fiquei sem uma perspectiva do que fazer, né? Então eu fiquei naquele vai e não volta da pílula.